Vamos começar a analisar esse Vitória que me parece, JP, hoje, como a própria manchete aqui do NE45 diz, produziu pouco, foi derrotado pelo Botafogo. Até achei o Vitória brigador no jogo, né? Lutou e tal. Mas me parece um time que tecnicamente tá no teto já, assim, me parece que não tem muito o que melhorar, né? Assim, mesmo no jogo de hoje, né, que até poderia ter produzido mais, no final do jogo até teve chances de empatar, mas me parece aquilo que a gente já vem falando em algumas lives, o Carpini melhorou o time, né, mas também não vai fazer milagre, né, sem peças fica difícil e hoje me pareceu mesmo que o Vitória acabou perdendo muito pela questão técnica, né? O Botafogo, que também nem me parece que fez um grande jogo assim, mas é um time mais qualificado e aproveitou ali, inclusive uma falha, né? Uma falha defensiva do Vitória que ocasionou no gol do Alvinegro, que inclusive é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Boa noite, JP. Enfim, vamos começar a analisar Vitória 0, Botafogo 1. Boa noite, Fábio, Pedro, né, todos que estão aí na audiência. O chat já está nervoso aí. Você passou muito bem, Fábio, na introdução, e a matéria do NE45 também foi bem feliz. É porque a turma tem que manter o profissionalismo ali no nível mais alto, né? Porque podia ter aí em jogo sonolento, Vitória vai mal e perde para o Botafogo. Então podia ter carregado um pouquinho mais aí, porque de fato a noite não teve muito brilhantismo, não teve muito acerto técnico. A parte tática a gente consegue, né, ver, entender o que o Vitória está buscando, o que o Vitória está querendo nas partidas, porque é algo que jogo após jogo vem se consolidando, né, um esquema, um encaixe que vem se consolidando ali com os três volantes, né, ali mais por dentro. Você tem o Mateuzinho, que joga pela ponta direita, mas vindo com liberdade para jogar por dentro, porque os dois laterais direitos, tanto quando joga o Cáceres, quando joga o William Lepo, curiosamente hoje jogaram os dois, né? A gente vai falar um pouco mais disso, porque na verdade, esteve... Se de um lado a gente tinha dois laterais direitos, mas um jogando como lateral e outro como zagueiro, né? Do outro lado a gente tinha dois laterais esquerdos e aí sim uma dobra de laterais, né? Mais famosa, mais conhecida, um como lateral de fato e outro jogando um pouco mais avançado como um ponta ali. E aí o jogo de poucas chances, sobretudo no grande pedaço, aí no grande trecho da partida. Primeiro tempo, na minha visão, a melhor chance foi ali um cabeceio de Mateuzinho pelo lado do Vitória, uma chance que, pelo lado do Botafogo, de uma bola cruzada voltando ali rasteira para dentro da área e, se eu não me engano, o próprio Savarino, que acabou fazendo gol da partida, né, vem finalizando para fora. Mas um primeiro tempo bem sonolento, bem de poucas ações de mais qualidade, né? Lógico, você sabe, você percebe que o Botafogo tem mais de onde tirar, né? O Vitória buscando ali um jogo mais direto, um jogo que, na minha visão, faltou colocar um pouco mais de Mateuzinho, tá? Senti a falta dele em grande parte, inclusive essa jogada que eu falei, né, que para mim foi uma das melhores chances aí nessa primeira etapa, já foi ali depois dos 30 minutos, e é uma das primeiras vezes, assim, pouco antes, foi uma das primeiras vezes que você tinha visto o Mateuzinho ali ser mais incisivo, ter mais oportunidade, começava a aparecer um pouco mais, né? Foi um pequeno trecho onde o Vitória conseguiu ser levemente melhor ali entre os 25 e 35, 25 e 40, mas a gente tá falando aí de, sei lá, 10, 15 minutos no máximo, e nem foi um momento onde o Vitória dominou, botou o Botafogo na roda. Não, foi 15 minutos ali onde o Botafogo também diminuiu, né, um pouco do seu ímpeto, onde o Botafogo deixou também o Vitória ter um pouco mais da bola, e aí o jogo ficou mais trocado, ficou mais ali no meio, né? O Vitória, pelo lado esquerdo, tinha um perfil de muita força, né? Você tinha
mais avançado e pecar, né, Patrick Calmon como um lateral, e são dois jogadores de força, de imposição, principalmente o Patrick, mas o Lucas vinha conseguindo fazer isso também. Do outro lado, você tem um Mateuzinho mais leve, mas faltou um pouco do apoio, vamos dizer assim, do Cáceres daquele lado, né? Talvez por Cáceres estar jogando na lateral e ter ali ao lado dele na zaga um outro lateral, né? Não sendo um zagueiro de ofício, talvez ele ficou um pouco mais preocupado em ajudar, em dar um auxílio defensivo ali, né? Que em muitos momentos foi importante sob esse aspecto defensivo, mas ofensivamente deixou a desejar, né? Ofensivamente foi uma vitória que pouco produziu, que pouco criou chances, e aí, né, vem para um segundo tempo na volta muito parecido, até o momento onde Carpini começou ali a fazer as substituições, né, pouco ali depois do pênalti perdido pelo Botafogo, pênalti inclusive perdido por Eduardo, né, que ele bateu o pênalti, ficou caído ali pedindo substituição, um cara que já tinha amarelo na partida, na jogada do amarelo, na minha visão, poderia sim ter levado o vermelho, tá? E talvez a história da partida fosse diferente. Eu não acho que foi um roubo descarado, porque o VAR não chamou, porque não sei o quê, porque é contra. Não, acho que não. Talvez a gente vai, quando o Minhoca estiver aqui, né, ele vai falar aí do que foi a arbitragem nesse jogo do Fortaleza e talvez precise de um pouco mais desse alarde, né, para falar da arbitragem, para falar da atuação do VAR hoje. Nesse lance de Eduardo, é aquilo. É um lance que a gente corriqueiramente vê árbitros dando amarelo, corriqueiramente vê árbitros dando vermelho. Você vai muito de cada um ali, né, de cada árbitro. Então, por isso eu não acho que tenha sido algo para se perder tanto tempo, mas é importante pontuar. E aí, enfim, depois do pênalti perdido por Eduardo, ali por volta dos 12 minutos, Carpini começa a fazer algumas alterações, né? O time vinha dando um ar ali de mais cansado, vinha com pouca criação, já era um time que tinha dificuldades e nesse trecho vinha sobressaindo ainda mais nesses erros técnicos. E aí eu discordei um pouquinho, sobretudo dessas primeiras alterações que Carpini trouxe, né? Porque ele traz ali o Janderson, e aí, ok, é um nome, né, que se espera, mas junto com o Janderson ele traz uma troca do Leonaldo, que é um volante, né, que, ok, não fazia uma partida brilhante, nada, acho que razoável ali, foi o teto do que a gente pode dizer para essa partida do Leonaldo, mas você desmonta um pouquinho do encaixe, vamos dizer assim. Você desmonta um pouquinho do acerto tático desse time quando você troca Leonaldo por Fábio, que é um extremo, é um garoto, né, que vem tendo chances, vem entrando no decorrer já de algumas partidas. E aí você tem Fábio entrando, você tem que mover Mateuzinho de fato ali para jogar mais por dentro, e aí você acaba desgastando um pouco mais do Mateuzinho, porque você precisa que ele se entregue mais defensivamente, né, ali para fechar espaços por dentro. Enfim, eu acho que tinha opções, tanto para jogar por dentro, como um Jean Mota, né, que de fato é um meia, um terceiro homem de meio campo, sem precisar mexer em Mateuzinho naquele momento. Tinha jogadores, se ele ok, ele pode, né, ter tido ali o desejo de trazer de fato o Mateuzinho para dentro e colocar um extremo com outra característica ali mais de força. Eu acho que tinha o nome para fazer aquela função naquele momento da partida, melhores do que o de Fábio, né, de mais peso, o próprio Zé Hugo, Everaldo, enfim, tinha algumas outras possibilidades. O próprio Oswaldo estava no banco, né, um cara que é um pilar, vamos dizer assim, de liderança, é um cara mais experiente, não vendo seu melhor momento, mas ok, está no banco, você ainda pode contar com ele, né? Enfim, e aí, pouco depois dessa primeira substituição, uma substituição dupla, vem o gol do Botafogo, que não parte de algo diretamente da substituição, parte de um outro improviso que já vem acontecendo, que é um erro ali na saída de bola de William Lepo. Poderia ter conduzido, poderia ter levado um pouco mais a bola, tentou um passe ali mais
cortando o campo, um passe mais arriscado, mais longo, deu a bola no pé de Tietê, que conduziu, né, buscou ali a finalização, e no rebote que Lucas Arcanjo deu, Savarino acaba conseguindo fazer o gol e dando já ali o número final, né, ao placar da partida. Um Vitória que depois daquilo foi muito pro abafa, e aí, ok, entendi as substituições de Carpini já mais após o gol, porque teve que se arriscar mais, e aí tirou outros volantes, tirou outros homens de meio campo, e foi colocando mais atacantes, foi colocando mais gente ali para dentro da área. Dessa forma, muito na bola parada, o Vitória conseguiu chegar, teve uma chance ali com o Jean Mota, né, muito boa, que o Botafogo acaba salvando praticamente em cima da linha, de costas, né, o jogador vira de costas ali, a bola desvia nas costas dele e depois bate no travessão ainda, mas foi uma vitória que não teve volume de jogo, não teve criação suficiente para lamentar e dizer, não, a gente, aquela injustiça ali de futebol, a gente fez para ter um resultado melhor, fez para ter uma sorte melhor. Não, é um resultado que o contexto do que foi o jogo estava ali muito claro que quem não cometesse um erro tão grave, né, não, pelo menos iria pontuar. E aí o Vitória cometeu esse erro mais grave, deu uma bola ali, né, no seu início, na sua criação ali, nos pés de Tietê, e com a qualidade que o Botafogo tem, foi lá e conseguiu matar o jogo, né? Coisa que faltou ao Vitória, coisa que vem faltando em alguns momentos. O Vitória vem de uma sequência aí que a gente vai destrinchar um pouco mais para frente, de ou ganha ou perde, né? Talvez precise entender e trabalhar um pouco melhor o empate em alguns momentos. Lógico, hoje você levou 1-0 e aí teve que se abrir mais para tentar empatar, né? Hoje o empate já seria muito lucro, mas o Vitória tem que talvez em alguns momentos saber valorizar um pouco mais o empate, porque seria muito importante ali abrir mais um pontinho, né, em casa. Enfim, mas a partida de hoje foi isso. Eu acho que eu até falei muito aqui de uma partida que teve pouco, né? Uma partida que de fato não tem tanto assim o que você tirar, o que você espremer, o que você debater, né? Dois times que estavam ali se respeitando muito, os dois times que tentavam muito mais não errar, e aí quando o Vitória acabou errando, o Botafogo foi lá e garantiu a vitória. Muito bem, JP. Alguns comentários aqui da galera que está aqui no chat. O Paulo Brandão fala que o Fogão tem um time bom. Muita gente falando já do Fortaleza, tá? O jogo contra o Flamengo. Muita gente falando da questão da arbitragem. Também vamos falar sobre isso aqui, né? Daqui a pouco entramos no assunto Fortaleza. Muita gente o tema aqui no chat é a questão da arbitragem, sobretudo no Maracanã. O Michel Xavier fala que dos pênaltis polêmicos ele acha que não foi nenhum, nem no Barradão, tanto no Maracanã. O pênalti nesse jogo aí do Vitória eu acho que foi, tá? Eu também acho. Eu confesso que talvez você pode ali tentar buscar questionar se foi dentro ou fora da área. Também acho que foi dentro, mas poucos replays ali, né? Não tenho toda a convicção do mundo para dizer que foi dentro. Acho que foi, mas a falta eu acho que não tem muito o que se questionar, não. O Rui Duarte fala que o Vitória teve condição de sair com empate, mas cansou um pouco. Ele pergunta para a gente se a gente concorda. Poderia ter saído com empate, né? Assim, isso. Muito pela reta final, né? Muito pela reta final, pelo abafa, não tanto pelo, aí, sei lá, 75 minutos de jogo. O Vitória fez nos 15 finais no abafa o que não conseguiu fazer, o que não conseguiu chegar em 75. E aí, pela reta final, talvez teve chance, bola no travessão, jogador ali de costas cortando na pequena área, né? Enfim, algumas situações que você pode dizer assim que poderia ter achado empate, poderia, mas seria um empate muito mais achado do que construído propriamente. O Rui Duarte fala que o Vitória... Não, esse eu já li, teve outro. O Michel Xavier fala que é nítido que o Vitória chegou ao limite, né? Vamos falar sobre isso também, né? Aqui em relação ao Vitória.
O Tarcísio falou que o Vitória jogou mal, mas viu méritos do Botafogo. O Henrique Freitas, né, torcedor do Vitória, fala que a diretoria é fraca, aceitar o mesmo juiz que roubou o Vitória contra o São Paulo. É meio que isso, né, JP? Um Vitória que já é limitado e ainda sem peças para posições básicas, né? Hoje teve lateral na zaga, lateral no ataque. Então, realmente fica complicado, né? Assim, são jogadores que nem nas suas posições Isso. são sumidades, né? Então, eles estão ainda jogando ali improvisado em outras funções, muito pela falta de opção, né, do Carpini. Então, isso dificulta ainda mais o trabalho aí para esse Vitória, que vai precisar ir no mercado e trazer muita gente. É isso, acho que o que resume esse momento do Vitória é exatamente isso. É um time que chegou no seu limite. Hoje você não tem um zagueiro destro e a gente pode dizer até que entende Carpini não querer escalar dois zagueiros, porque ele já fez isso, ele já escalou Wagner Leonardo com Reinaldo, e Reinaldo foi muito mal. Reinaldo que tá. A partida que Reinaldo fez, algumas rodadas atrás, é o que tá dando, assim, liberdade total para Carpini improvisar um lateral na zaga sem que ninguém questione muito. Carpini tá improvisando o William Lempo e a gente tá aceitando assim, porque, ok, talvez o William Lempo, mesmo tendo falhado hoje, era a melhor opção do que ter escalado Reinaldo, que fez já uma partida muito ruim. E aí o Vitória precisa urgente. Tem janela abriu, né? Você já pode regularizar, né? Contratar você já podia, tanto que o Vitória já tinha contratado aí o próprio Ricardo Hiller, já foi anunciado. E agora você oficialmente pode, né, inscrever esses jogadores. E o Vitória precisa urgente. Já tem Ricardo aí para o meio, precisa urgente de um zagueiro destro que chegue e jogue. E, particularmente, o que eu tenho visto para essa posição de zagueiro, a não ser que o Vitória esteja trabalhando muito aí nos bastidores, que eu acredito que esteja, tá? Eu acredito que esteja, mas as notícias que saíram do Vitória fazer uma investida aí por Chico do Sport, eu não acho que seja tão interessante, porque, ok, Chico pode chegar e jogar, Chico pode chegar e agregar mais do que Reinaldo, mas Chico é um zagueiro canhoto também. Não é o que o Vitória precisa no momento. Não é. Pode servir, pode ajudar. Se acontecer, possivelmente vai. Né? E o que se fala é que é muito difícil que o Sport libere. Mas, enfim, o Vitória precisa urgente de um zagueiro destro. Tá? Urgente. Precisa urgente de mais um extremo. Porque a partir do momento que Carpini em casa escala uma dobra de laterais esquerdos ali, né, com um jogando na lateral e outro jogando mais avançado, é porque talvez já não tenha a confiança toda nos seus extremos. Né? De um lado você tem Mateuzinho, que é um meia, então o Vitória joga num esquema que precisa de pontas, precisa de extremos, e de ofício não tinha nenhum em campo. De ofício não tinha nenhum. E no banco tinha alguns. Você tinha no banco aí Veraldo, Osvaldo, Fábio, Janderson, Culebra. Só que eu já falei 5. Tinha 5 extremos no banco, 5 pontas no banco, e no time titular, um é um meia, que ok, Carpini está utilizando assim desde que chegou e tem um certo encaixe, mas precisa do apoio do lateral do seu lado, e do outro lado é um lateral improvisado que não tem tanto cacuete, né? Tenta, briga, chega, leva para a linha de fundo, tenta buscar a área, mas às vezes precisa de uma jogada mais de 1 para 1, às vezes precisa puxar para a perna direita ali, fazer um corte para dentro, trazer uma bola para dentro, trabalhar ali com a perna direita e não consegue. Às vezes precisa de algo a mais que vai esbarrar. Naturalmente vai esbarrar. E é isso que está acontecendo com o Vitória hoje. Aí todo mundo precisa sair muito da sua caixinha ali. A gente já vem falando, é um elenco limitado.
Mas ok, a gente vê elencos limitados jogando, né, encaixado, entregando ali o que se precisa, cada um fazendo a sua função. Mas no momento que você pega um elenco já limitado, nitidamente, conhecidamente limitado, e o cara precisa uma função, precisa fazer outra. O William Lepo é um lateral que, quando você fala de William Lepo, você fala de um lateral ofensivo. E aí você está precisando dele como zagueiro. Não é característica, não é aquele lateral que vai conhecido por ser sólido defensivamente, aquele lateral que faz bem a linha de quatro, não sei o quê. Não é isso. É um lateral ofensivo, de força que vai. E aí, porque é um cara que tem um pouco melhor de estatura, né? Cáceres voltou de lesão há pouco tempo, precisa improvisar ali, e é o que tem, vamos dizer assim. Hoje, nem tantos volantes no banco, né, tinha para um time que joga com 3 volantes. Então, naturalmente, os caras se desgastam. O William Oliveira toda hora tá fazendo um área a área ali, né? Vai de um lado, bate do outro, chega, vai desgastar, vai cansar. E aí você não tem peças no banco, né? Eu critiquei um pouco aqui da primeira substituição de Carpini, mas ele nem tinha muito o que fazer. Se ele quisesse fazer uma substituição ali talvez mais defensiva, vou valorizar aqui o empate, entrei com dobra de lateral porque sei que o 1-1 contra um time ali que estava brigando pela liderança ia me servir. A gente nem consegue dizer muito se foi isso, porque ao longo do jogo ele nem tinha substituições suficientes para manter o que ele iniciou, né? E aí, enfim, e aí o time perde, e aí o encaixe que tem, você perde, o pouco de acerto técnico, um pouco de esperança técnica, vamos dizer assim, você deposita todo no time titular, e aí quando vem para o banco, já dando um spoiler aqui do que vai ser o campinho mais para frente, né? A gente tem outras coisas para falar ainda, mas quando você vem para o banco, você tem um Everaldo que errou praticamente tudo. Você Sem tem um ritmo, né, Fábio, também, né? isso, você tem um Fábio que ajuda defensivamente, entrega, fecha ali, acompanha, mas ainda falta, né? Não pode ser um cara que tem um peso de ser ali a primeira substituição do Vitória na partida, em casa, que precisa do resultado, que precisa do placar. Enfim, algumas reflexões aqui, né, de fato, sobre esse jogo, e a gente vai seguindo aqui a análise. Eu vejo muitos torcedores do Vitória cobrando mais oportunidades para Daniel Júnior. Mas o Léo Condé já não dava oportunidades para ele, o Carpini também me parece que não vai dar tantas. Quando, quando são 2 treinadores já não dando oportunidade, me parece que o problema é muito mais o jogador, né, JB? Exato, Fábio. O próprio Daniel, eu entendo assim o torcedor que pede, porque é aquele momento, né, de que tá faltando, você quer ver novas tentativas, você quer ver novas coisas, e eu acho que Carpini tá tentando isso no momento em que ele, né, passa a acionar mais Fábio, passa a acionar mais Everaldo. Ele parece estar tentando, mas Daniel já teve algumas chances, já teve algumas oportunidades em outros momentos, e também não provou que está pronto, vamos dizer assim. Não provou que é o cara que talvez vai resolver. Mas assim, é um menino muito jovem ainda. É um cara jovem que talvez precise de mais chance, precise de um momento de mais confiança, né? Para conseguir entregar. Eu acho que Carpini tem tentado, não acho que é um erro grave, não acho que é algo de outro mundo, não dá mais chances pro Daniel, mas quem sabe, né? Quem sabe pode sair algo. Não acredito muito nesse momento, tá? Não acredito muito nesse momento. Eu acho que de fato o que tem dentro, o que já tem dentro do Vitória, Carpini já está chegando ali bem no teto, tá? Talvez seja algo muito específico ali, minutos finais, acionar um pouco mais dessas peças, mas eu acho que ele está tentando, não duvido que possa vir a aparecer, né, nos próximos jogos. O Vitória está 2 jogos fora, enfrenta aí o Fortaleza, enfrenta o Grêmio,
acho que vai precisar, por conta desse jogo de hoje, principalmente por não ter nem pontuado, vai precisar aí fazer fora de casa, né? Buscar algo fora de casa a mais do que o prévio, assim, digamos, né? Mas você tem um Fortaleza aí que está muito bem, e aí é um confronto interessante para o estilo de jogo que o Vitória, né, tem colocado fora de casa contra um adversário que está melhor, que está encaixado, que vai ter que ter mais a posse, e aí vai ser melhor para o Vitória, que é o que o Vitória tem tentado nas partidas, de jogar no contra-ataque, tá? Acho que o amplo favoritismo ainda é do Fortaleza, mas é uma partida que pode casar o estilo de jogo com o estilo do Vitória, e que, né, esperamos aí, na verdade, vamos ver em breve, que é um confronto de dois nordestinos, mas falando pelo lado do Vitória, né, especificamente, esperamos que seja um Vitória num momento técnico melhor, né, numa partida em 90 minutos aí, que consiga acertar mais tecnicamente. Que talvez Carpini já traga algumas situações aí, não sei se repensar essa dobra de lateral pela esquerda, né? Mas enfim, acho que vai ser uma partida interessante para o Vitória retomar o eixo e trabalhar o empate, tá? Trabalhar esse empate, porque já vai ser de muito valor na tabela mesmo, e o momento de enfrentar o Grêmio, totalmente na turbulência ainda, totalmente imerso nessa luta do Z4, né? E ter essa um pouco mais da cabeça mais fria, né? Porque se você vai lá e perde para o Fortaleza na próxima partida, você vai com ainda mais pressionado para o jogo do Grêmio. E esse é um Vitória que, exatamente por estar muito próximo do seu limite, é uma Vitória que, quanto mais puder jogar numa condição, né, mais tranquila, vamos dizer assim, de poder trabalhar mais no resultado, é melhor. Então, assim, lógico, para qualquer um é melhor, mas sobretudo para esse Vitória que a gente vê chegando muito próximo do teto, que a gente não vê muito mais de onde tirar ainda, nesse momento, sem reforços. Então, vai ser muito importante ter tranquilidade para poder jogar os jogos. O Vitória que não empata, né? Já há 8 rodadas, né? Nos últimos 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. Né? Teve alguns jogos aí, sobretudo em casa, né? Derrotas para Atlético Paranaense, Botafogo, que se tivesse somado pelo menos um pontinho já estaria de ótimo tamanho aí, já teria uma gordurinha maior em relação à zona de rebaixamento. Nesse momento, o Vitória é o 15º colocado, com 15 pontos. Ele tem 3 a mais em relação ao Corinthians, que é o time que abre a degola. O Corinthians tem 12 pontos, né? O Grêmio é o 18º, tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória, né? Tem 14 jogos e 11 pontos. E o Cuiabá, que é o primeiro time acima ali da zona de rebaixamento, tem 14 pontos, mas também tem um jogo a menos em relação ao Vitória, então continua ainda bastante ameaçado, mas fato é que, dada a situação do início do campeonato, apesar da limitação que é clara, o torcedor pelo menos tem esperança que o Vitória voltou a competir, né? Até as derrotas que teve não foram derrotas ali que o Vitória perdeu fácil, né? Perdeu por 1-0 do Atlético Paranaense, perdeu por 3-2 do Corinthians, gol dos acréscimos, outro jogo que poderia ter beliscado o empate, né? Pelo menos, perdeu para o Botafogo 1-0, onde teve bola na trave. Enfim, o gol do Botafogo foi uma falha. O jogo contra o Bragantino também, né? Foi 2-1, mas também. Isso, o Vitória não faz uma partida Isso. ruim. Eu acho que o que deixa uma esperança para esses dois jogos fora de casa é justamente esse recorte de, mesmo nas derrotas, isso falando fora de casa, tá? Mesmo nas derrotas, e aí nos últimos 3 jogos você tem, por exemplo, derrota para o Bragantino, que a gente analisou aqui, vitória contra o Fluminense, pegando o Fluminense, né, nesse momento de muita baixa, o que vai provavelmente encontrar muito parecido no Grêmio.
E também uma derrota para o Corinthians com um gol ali, indo buscar o resultado e depois acabando aí ainda levando um gol nos acréscimos. De que foram partidas, no mínimo, animadoras, no mínimo suficiente para ter pontuado. Né? Venceu o Flu e perdeu outras duas que poderia ter pontuado. Um ajustezinho, uma situação aqui, outra ali um pouco melhor, poderia ter saído com uma sorte maior desses jogos fora de casa. Então, exatamente pelo que eu falei um pouco atrás agora, quando projetava esse confronto contra o Fortaleza, né, de ser um time que tem um modelo de jogo confortável para dar a bola para o adversário, para armar ali, digamos, tentar armar ali uma arapuca, uma armadilha, né, para deixar o adversário jogar, o adversário empurrado pela sua torcida, o adversário em casa, tudo, e aí depois tentar buscar o contra-ataque. Né? Então, vão 6 jogos interessantes para isso. O Fortaleza numa crescente muito importante aí, e o Grêmio extremamente pressionado. Né? Vitória, mas para isso eu acho que Carpini vai precisar voltar um pouquinho mais pro básico. Ter talvez um Oswaldo, que, né, com seus erros e acertos, com as suas atrapalhadas ou não, mas talvez consiga levar um pouco mais da bola de qualidade para próximo da área, porque um mérito do Vitória nesses jogos fora de casa é isso. Sofre, vai se fechando, mas quando tem oportunidade, pum, contra-ataque, tem uma chegada, e aí já deixa o adversário, mais esperto, já tem que estar aqui um pouco mais precavido, né? Então, eu acho que vai ser importante é uma brecha importante para o Vitória, esses 2 jogos fora de casa, mas tem que primeiro saber jogar esses 2 confrontos. Saber jogar. Vão ser 2 adversários em momentos bem diferentes, né? Mas que o estilo que o jogo provavelmente vai oferecer vai ser um estilo de jogo, no mínimo, interessante, porque o Vitória vai precisar fazer. Até pegando esse recorte, né, das últimas derrotas do Vitória, a gente encontra uma falha do Vitória em todos esses jogos, né? Hoje teve falha contra o Corinthians, o gol nos acréscimos foi falha da defesa do Vitória. Contra o Bragantino ali, o Arcanjo falhou ali, deu um rebote para frente da área ali. Contra o Atlético Paranaense, 1-0, também teve falha do Vitória. Então, o Vitória até vem perdendo muito pela limitação mesmo, né? Pelos erros ali dos seus jogadores. Poderia estar numa situação até melhor nesse momento na classificação do Campeonato Brasileiro. Temos um superchat aqui, vamos colocar na tela, Pedro, do Vitor Eustáquio. Ele mandou R$50. Ele falou que eu acredito que ele seja torcedor do Bahia, estava pelo co-irmão, porque o Botafogo está brigando ali nas primeiras colocações com o Tricolor, mas ele falou, já que não aconteceu, estou no aguardo dos 3 minutos de Zé Passini. Zé Passini que certamente está feliz com essa liderança do Botafogo, mas... Tá no grupo o link, né? Tá no grupo o link, é só o homem aparecer, né? Então, isso, se ele quiser... O prometido a turma cumpre. É só ele aparecer, mas pelo que essa vitória na noite de hoje valeu, eu imagino que o WhatsApp ali, grupo do podcast, talvez seja a última coisa que o homem vai lembrar na noite de hoje. Bom, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente aí os jogadores do rubro-negro que entraram em campo contra o Fogão. Vamos começar com o Lucas Arcanjo, que já tem uma... Vamos pelo melhor e pior ou vamos por posição, JP? Como você prefere? Não, a gente pode ir por posição, mas porque hoje a gente não vai ter muito para onde fugir, não. Acho que hoje vai ficar muito no jogo mal, no máximo um razoável ali, né? Enfim, Wagner Leonardo é o único que vai se salvar um pouquinho. Hoje era aquele dia de... Sabe aquele o velho Paint, quando você vai ali na tintazinha e pinta a tela todinha ali com a cor. Hoje vai ser muito perto disso aí. Acho que individualmente o Vitória esteve numa noite pouquíssimo inspirada. E, enfim, vamos por cada um aí. Vamos para o Arcanjo, que falhou, né? Claro que a falha maior foi do Lepo, mas o Arcanjo poderia ter ido melhor, né?
Exato. Mais uma vez, né, já tinha acontecido ali esse debate, se foi falha, se não foi falha, esse rebote aí, que a bola fica ainda viva. Né? Lógico que não foi o principal fator do gol, mas, querendo ou não, né, contribuiu, poderia. A gente já falou aqui de várias partidas de Arcanjo bem, muito bem, salvando o time, mantendo o time vivo. Né? Hoje não teve tantas situações, né? Em uma delas acabou mantendo um rebote que manteve a bola viva ali e Savarino aproveitou. Então vou ficar aí com o Arcanjo, não jogou mal, tá? Acho que não tem muito assim o que acrescentar. Se não tivesse essa falha, né? Se não tivesse essa bola, seria um razoável, porque enfim, naquele jogo que digamos que nem apareceu muito, né? Mas acabou que teve essa infelicidade. É mais um E jogo, né, JP, que o Arcanjo é questionado. O Vitória deveria procurar um goleiro aí nesse mercado. O reserva é o Muriel, né, que eu também não acho que vai resolver muita coisa. é, Fábio, eu acho que primeiro, assim, o Vitória tem que estar atento, tá? Caso tenha alguma oportunidade. Em algum momento aí se falou num Santos ali no Fortaleza, né? Talvez querendo sair para jogar mais, e aí é um nome que eu acho que chegaria com uma condição de poder chegar e roubar essa vaga, digamos assim. Eu acho que vale ficar atento, mas se não for um nome para chegar e você dizer assim, eu vou trazer esse cara porque se de fato o Arcanjo der uma variada aqui ainda maior no seu desempenho, eu posso trocar e sei que vou ter uma segurança. Se você vai trazer um nome somente para brigar ali por vaga, testar, arriscar, apostar, aí melhor vai com o investir esse Arcanjo dinheiro em outro mesmo. lugar, né? Isso, vai com o Arcanjo mesmo e traz gente que possa ajudá-lo a defender, né? Traz um zagueiro aí de maior nível, né? Traz talvez um lateral direito um pouco mais equilibrado. Enfim, se achar algum nome aí no mercado que vai chegar e vai resolver, ok. Pô, eu sou do time que talento você não recusa, né? Nunca é demais. Se não tiver essa oportunidade, que no momento não está parecendo ter, acho que Arcanjo ainda não chega a ser um problema, não. Inclusive, na verdade, eu acho que Arcanjo ainda, na minha visão, ainda tem algum crédito. Bom, vamos para a dupla de zaga, William Lepo e Wagner Leonardo. É o melhor e o pior do Vitória hoje? Exatamente, exatamente. Resumiu muito bem. E aí já pode colocar. Eu vou deixar Wagner Leonardo não jogou bem, tá? Acho que não teve assim. Fez uma jogada, fez aquilo, salvou aquela chance. Não, mas é exatamente pela regularidade dele em bom nível, por jogar aí, já teve uns 25 parceiros de zaga aí nessa série A, e o homem consegue se manter sempre num bom nível de atuação, né? Normalmente quando ele dá aquela variada para baixo é porque não é que ele faz uma atuação ruim, né? Que como ele elevou essa barra, digamos assim, quando ele sai um pouquinho dela, a gente acaba trazendo um pouquinho para baixo, mas por ter sido um time que acertou tão pouco hoje e ele ter sido um cara que conseguiu acertar boa parte das suas ações, tanto com bola quanto sem bola, ele defender, cortar, interceptar, eu acho que vale o jogou bem, e aí já pode colocar a medalhinha, né? Enfim, porque basicamente é o único assim que vai se salvar no noite de hoje. E o William Lepo aí já não jogou mal, né? Vermelho total, que de fato errando em alguns momentos, né? Querendo forçar um pouco mais essa saída, e aí numa dessas acabou entregando ali a bola que virou o gol, né, do Botafogo. Acho que a gente não precisa nem demorar muito aqui nessa análise. Já dá Bom, para. Posso seguir? Então aqui eu já. pode seguir. Vamos para os laterais, Raul Cáceres e o PK. Calmon, PK, valeu, Patrick Calmon. Cáceres eu fico no razoável, tá? Eu acho que Cáceres fez uma partida ali. É um cara que
consegue apoiar bem, consegue chegar bem, mas me parece ter ficado um pouco mais preocupado, né? Não sei se só ele ou se já foi uma orientação ali um pouco mais defensivo, querendo ajudar o William Lepo, totalmente entendível, tá? Você entende totalmente isso. Não comprometeu, mas também não trouxe nada demais, nem ofensivamente, nem defensivamente, e aí fez uma partida, né, suficiente, uma partida razoável ali. E já o PK, eu não gostei tanto, tá? O PK é um cara que eu também acho que ficou mais preso, digamos assim. É um cara que ficou ali talvez buscando se defender um pouco mais, já que do lado dele tinha ali a dobra com o Lucas Esteves, né, que era o cara mais avançado, jogando mais à frente. Ele segurou um pouco mais, mas não gostei muito da partida que o PK fez hoje. Eu acho que o jogou mal, tá bem colocado ali para ele, digamos assim, porque a gente sabe que ele pode entregar um pouquinho mais, tá? Estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Pode jogar o jogou mal, porque não chegou na tela ainda aí. Acaba sendo substituído, né? Lucas Esteves depois volta para lateral quando Carpini passa a mexer mais no time. E enfim, acho que o jogo mal está suficiente. Assim. Entendo que não teve o melhor dos encaixes, né, mas poderia ter acertado, poderia ter ajudado um pouco mais a equipe. Bom, vamos agora para o meio de campo. Começar pelo Luan. Cara, Luan me gerou algumas dúvidas, tá? Durante a partida, foi um cara que apareceu, acho que desse meio campo foi o cara que menos apareceu, na minha visão, assim, é um cara que você costuma, né, que a gente já viu o Luan entregar mais, que a gente já viu o Luan ter mais um nível maior de aparecer mesmo, de ser um pouco mais de protagonista. Como foi um time muito vertical, que buscou muito fazer essa bola longa, que buscou muito os lados do campo, ele acabou sem tanto espaço assim para jogar. E é um cara que eu esperava um pouquinho mais, vamos dizer assim, mas também, na minha visão, não comprometeu. Tá? Na minha visão, nesse meio campo, por exemplo, eu acho que Leonaldi foi o que esteve mais abaixo. Né? Então, eu vou ficar no razoável para Luan e já vou aí para Leonaldi, para o jogou mal, porque a gente poderia estar falando aqui quase de uma nota única, assim, digamos, para os três, né? Uma nota muito próxima ali, mas eu acho que Leonardo precisa ser um pouco mais destacado. Tá? Acho que Leonardo precisa, digamos assim, você bater o olho e saber que ele foi o mais abaixo de todos, porque, né, foi o cara que não ajudou, foi o cara que menos agregou, vamos dizer assim, né? Luan ali, né, em alguns momentos ainda defensivos, ainda apareceu. O William Oliveira bem mais apagado no primeiro tempo, no segundo quis aparecer um pouquinho mais, sem ser tão efetivo, mas Leonardo, na minha visão, foi o que mais falhou e eu quero deixar mais explícito, né, essa nota menor, digamos assim, para Leonardo em detrimento dos seus companheiros de meio campo. E aí o William Oliveira também razoável, tá? Coloquei o razoável para o William, porque parece que vai passando um pouco mais aquele momento do William Oliveira que, né, a gente chegou a falar aqui em certo momento de um William Oliveira que chegava na artilharia da Série A. Né? A gente sabia que isso não seria o campeonato todo assim, mas passou esse momento dos gols, mas que era o que a gente sabia que iria acontecer, mas a gente esperava que ainda permanecesse um William Oliveira mais participativo no jogo desse Vitória. Um William Oliveira que continuasse chegando, por mais que não fizesse, né, gols para, sei lá, seguir brigando ali lá em cima na artilharia,
mas a gente imaginava que a característica de ser esse cara que batia de uma área a outra, chegava ali como um elemento de surpresa, finalizava da entrada da área, que a gente vinha vendo nas últimas partidas, também não apareceu muito. Então, enfim, eu acho que o razoável ali tá suficiente. Como falei, foi um meio-campo que eu esperava mais, que acho que todo mundo esperava um pouco mais, mas o jogo como um todo da equipe hoje não ajudou esses caras. Então, o William, para mim, o razoável tá suficiente. Muito bem, vamos para o ataque, vamos para o Pode, Mateuzinho. pode ficar à vontade aí, viu, Fábio? Se quiser discordar, Não, concordar, debater alguma coisa aqui, pode ficar bem à concordo vontade. com tudo, JP. Bom, sobre o Mateuzinho, né? O Mateuzinho me parece o exército de um homem só, né? Me parece que é o único jogador do Vitória ali que tem alguma capacidade técnica individual ali de tentar resolver o lance num jogo. É muito pouco, né? Você ter um jogador só ali com essa capacidade, assim. Eu vejo esse elenco aí que foi titular hoje. O Mateuzinho é o único jogador tecnicamente, assim, diferenciado, sobretudo do meio para frente. E é um jogador que participa muito, mas erra muito, mas fico com a impressão também porque só tem ele, né? Não tem gente ali para distribuir essa responsabilidade ofensiva. Tu também tem essa impressão? Perfeito, Fábio. Eu acho que hoje foi um pouco disso, tá? O jogo foi muito para o lado esquerdo, mas Mateuzinho, por ter a característica de vir para dentro, né? Ele acaba aparecendo, apareceu na área ali numa jogada que eu falei para um cabeceio. É um cara que a gente espera mais porque a gente sabe que desse time é onde mais dá para se esperar, é quem mais pode achar alguma coisa, tirar alguma coisa ali da cartola. E aí, sem o apoio de Leonardo, desculpa, sem o apoio de Cáceres, que é o cara que vai daquele lado ali, sem Leonardo, que é um cara que costuma aparecer também para uma triangulação, para uma situação, né? Você tem um Cáceres que não foi muito pro apoio, você tem um Leonardo que jogou mal, acabou trazendo essa atuação de Mateuzinho para baixo, e aí ele acabou falhando muito, errando muito em alguns momentos. E eu acho que o Mateuzinho hoje dá para ficar até no jogo mal, tá? Mesmo que seja esse cara que a gente espera mais, seja esse cara que eu falei que teve um cabeceio ali no primeiro tempo, né, que para mim foi uma das poucas jogadas que se salvou ali. Eu acho que dá para você ficar num jogo mal, porque você espera alguma coisa e hoje saiu pouco. O conjunto não ajudou, mas não ajudou o William Lepo, que está improvisado e a gente botou aqui muito mal, não ajudou o Sim. Leonardo. Enfim, né, você precisa pontuar ali pelo dia, e aí é muito da expectativa que o Mateuzinho gera também. Né? Digamos que ele paga um pouquinho por isso, vamos dizer assim. E já partindo para o outro lado, o Lucas Esteves, fora de posição, fora da sua característica principal, que é um cara que vem de trás e tal, né? É um cara que apoia, mas apoia vindo de trás, chegando, não estando lá para ter que brigar, ter situações de 1 para 1. Não é isso tanto que você espera ver do jogo de Lucas Esteves, né? Mas teve um certo volume, tentou fazer a bola chegar na área em alguns momentos, né? Tentou buscar ali a presença do atacante, mas que tinha pouca gente pisando na área. E aí, por isso, eu vou colocar um razoável, tá? Eu acho que também a gente precisa também fazer essa diferença para mostrar que ele teve um jogo ali, que teve um volume, que teve algumas bolas passando por ele, que ele tentou, errou, mas tentou, e depois acaba voltando para a sua posição, né? PK sai, ele volta ali para sua posição a partir do momento que Carpini começa a colocar mais atacantes em campo. Enfim, eu acho que razoável tá bem colocado pro Lucas hoje. E aí, já partindo pro Alejandro. Alejandro aí no comando do ataque, eu acho que foi mal, tá? Eu vou ficar aqui no jogo mal. Muito mal, acho que é muito pesado, então o jogo mal tá suficiente. E a gente fala de um Alejandro que vinha numa crescente, né? Que vinha não, vou dizer que vem numa crescente, que tem sido importante para o modelo, mas no momento, num dia que o modelo como um todo, né, não foi não deu tão certo, vamos dizer assim. Não teve tanto encaixe, não teve tantas bolas,
não teve bola para chegar e finalizar, por exemplo, né? Enfim, eu acho que Alejandro poderia ter dado um pouco mais, não conseguiu nessa noite de hoje. E aí a gente já passa para as Os substituições, né? reservas, né? Isso, vamos para quem entrou durante o jogo. Ó, eu vou logo começar pelo Zé Hugo, que entrou já nos acréscimos. Eu vou deixar um sem nota aqui, tá? Acho que seria injusto aí com o Zé Hugo qualquer coisa muito diferente disso, porque ele entrou já num momento ali que, né, o jogo ficou paralisado, para atendimento, enfim. E entra já nos acréscimos. O jogo teve 12 minutos de acréscimo, né? Ele joga aí praticamente 5, 6 minutos no máximo e pouco apareceu. Já de quem teve mais tempo em campo, a gente fala aí primeiro de Fábio e de Janderson. Eu vou colocar razoável para Fábio, né? Mais uma vez, eu acho que ele está tendo um papel que ele talvez ainda não esteja preparado, ou que pelo menos eu, vendo de fora, né, acredito que não esteja. Entrou ali na primeira substituição, né, uma substituição que mudava, mexia um pouco ali no esquema da partida. Você tinha Lucas Esteves saindo da ponta, voltando para a sua posição de origem, você tinha Mateuzinho saindo da outra ponta, vindo para dentro, e você vê um Fábio ali muito preocupado em defender, mas enfim, acho que razoável foi suficiente, né? Um cara que pode estar entrando, mas talvez em um contexto um pouquinho mais favorável, num dia que o time tiver com um pouco mais de acerto, né? Num dia que o time tiver contribuindo, digamos assim, com um 11, né? Os 11 ali estejam mais encaixadinhos, estejam querendo um pouco mais, porque aí você, quando coloca o garoto dentro desse contexto aí, onde o time já está muito mal, é muito difícil que ele seja a salvação da lavoura, né? Vamos dizer assim. Então, o razoável aí. Janderson, eu confesso que fiquei muito em dúvida ainda entre o jogou mal e o razoável. Mas acho que eu vou colocar o jogou mal também, tá? O cara que você espera um pouco mais, né? Sempre vai ter o debate ali do peso do investimento que o Vitória fez nele. 5 milhões, né? Isso. Querendo ou não, para nosso contexto, né? Ainda tem muito isso, né? É difícil você entender que há um cara que custou 5 milhões, um cara que você teve que abrir o cofre ali para trazer, um cara que não sei o quê. Sempre que tiver alguns milhões ali investido, todo mundo vai esperar que esse cara chegue para resolver. E Janderson ainda não tem esse perfil. Então, todo mundo cobra muito por isso, de ser 5 milhões de um cara que ainda está ali no banco, que um cara que ainda não é uma certeza. Eu acho que ainda vai render mais nesse Vitória, mas hoje, a partida de hoje, ele ainda não entrou agregando isso tudo. Jean Mota, vou ficar no razoável, tá? Entra ali, aquela finalização que eu falei, que acaba desviando nas costas do jogador do Botafogo e vai no travessão, né? Foi dele, então estava ali posicionado para finalizar, para tentar alguma coisa. O razoável acho que está suficiente, não apareceu tanto, né? Mas exatamente por isso assim, acho que fica no razoável. E já Everaldo, cara, eu vou colocar no muito mal. Eu vou colocar Everaldo no muito mal. Se enrolou com a bola em alguns momentos, claramente ainda está sem ritmo, né? Claramente ainda está precisando se encontrar ali, ainda está precisando encaixar um pouco mais, está precisando ainda entender melhor o que está acontecendo, né? Ele que voltou recentemente de lesão, mas hoje assim, recebeu bola ali em alguns momentos que poderia ter pisado um pouquinho, e aí é claramente aquilo, assim, além do erro técnico, né, tá muito precipitado. Às vezes, um momento que você tem que parar e pisar um pouquinho mais, ele quer acelerar, quer dar a tapa mais profundo. No momento que talvez tenha o espaço para fazer isso, tenha campo para fazer isso, aí ele trava ou espera um pouquinho mais, cadencia. Enfim, acho que foi muito mal mesmo.
porque teve umas 2 bolas assim que eu daqui botei a mão assim na cabeça, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Então, eu sempre tento destacar um pouquinho mais aí quem, por acaso, teve erro, né, que decretou assim que, né, uma derrota ou perder ponto, no caso o time está vencendo e acaba levando empate. Eu tento destacar um pouquinho mais, foi o que eu fiz com o William Lepo, mas eu acho que a entrada do Everaldo pedia algo nesse sentido também, pedia esse destaque aí de deixar bem claro que ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Ok, sei que para estar pronto ele vai precisar jogar, vai precisar, né, entrar, mas ele vai precisar entrar e eu vou precisar pontuar aqui quando não entrar bem. Então, enfim. Bom, finalizando com o Thiago Carpini, daria para ter feito algo melhor hoje? Vou ficar com o razoável. Tá? Eu acho que talvez fazer um pouquinho mais do simples, fazer um pouquinho mais do que todo mundo está esperando, digamos assim, às vezes não faz mal. Eu acho que a partida de hoje, desde a escalação inicial, né, poderia ter trazido aí talvez já um extremo para de início de jogo não deixar um Botafogo tão confortável. Quando foi mudar, né, confesso que me incomodou um pouquinho a entrada de Fábio ali na primeira substituição. Eu acho que poderia, né, ter feito alguns ajustes, algumas coisas um pouquinho a mais, né? A volta do intervalo ali sem nenhuma substituição. Então, o razoável aí é o teto para Carpini hoje. Muito bem, temos ainda a medalha de prata e bronze. Alguém merece essas medalhas? O Não, não, único não, não. positivo foi o Wagner Leonardo, né? Ei tu. Pronto. Prata para você e o bronze para mim, Não, pô. prata Que a para gente, você que fez a análise e a bronze gente para mim tá que... aqui falando desse jogo exatamente às 1 da manhã. E a gente está aqui debatendo Exatamente. sobre isso. Pode colocar aí a medalhinha de prata para Fábio Hermano e a de bronze para JP Pereira. Muito bem. Então, finalizada, né? Análise do Vitória, derrota por 1-0 para o Botafogo.